E aí, meu aluno, vamos lá para a gente fazer a segunda parte dessa aula, onde a gente vai fazer a revisão sobre o conteúdo que foi trabalhado. Lembrando que nós estamos falando de funções nitrogenadas. Vocês já conheceram as aminas, que são aquelas funções que apresentam nitrogênio, aonde ele é derivado da amônia. E hoje vocês aprenderam sobre as amidas, e elas são bem diferentes. Vamos lá para a gente revisar? Como eu falei, nós estamos falando das funções nitrogenadas. E nas funções de hoje nós falamos sobre as amidas, que são compostos orgânicos que possuem nitrogênio ligado aonde? A carbonila. Então, as amidas, elas vão se diferenciar das aminas pela configuração da estrutura, ou seja, pela posição aonde o nosso nitrogênio vai estar ligado à cadeia carbônica. O menor representante da função amida é a metanamida. No entanto, as mais conhecidas estão no campo dos polímeros, tais como as poliamidas e as proteínas. Lembrando que quando a gente fala de polímeros, pessoal, nós estamos falando de moléculas grandes, moléculas que têm uma grande quantidade de sequências de monômeros, que são as partes menores que formam o polímero. Aqui a gente tem o grupo funcional e a gente consegue observar a presença da carbonila e ligado à nossa carbonila nós temos quem? O nitrogênio. A nossa metanamida, que é a menor amida que existe, e ó, aqui está o carbono, que é pertencente à carbonila, e dele parte a ligação para o nosso grupo amida, tá? Amida vai ser todo o nosso grupo funcional aqui. Como é que a gente faz para dar a nomenclatura, dessas amidas? Vamos lembrar que elas são compostos que nós consideramos como os derivados dos ácidos carboxílicos. Isso porque os ácidos carboxílicos aqui no local onde está o nitrogênio teria o grupo hidroxila, né? Que nesse caso aqui nós temos o grupo pertencente ao nitrogênio. Para dar a nomenclatura, a gente vai pegar um nome da cadeia e aonde lá no ácido a gente colocava a terminação óico, a gente vai colocar a terminação amida. Então, como elas são substituintes lá no grupo nitrogênio, elas vão ser nomeadas fazendo essa substituição. Não vamos utilizar a palavra ácido, mas vamos utilizar o sufixo amida. O que vai fazer? Contar quantos carbonos tem para determinar o prefixo, ver o tipo de ligação entre os carbonos para determinar o infixo e adicionar a terminação amida. Então, como esse nosso composto aqui apresenta um único átomo de carbono, eu vou usar o prefixo met. Como ele tem somente ligação simples, porque ele está sozinho, essa ligação dupla com o oxigênio ela não conta para o infixo, então eu vou usar o infixo an e a terminação amida. Se na sua amida esses hidrogênios aqui forem substituídos por outros grupos orgânicos, nós temos uma maneira para fazer a nomenclatura disso, tá? Caso exista essa substituição de um ou mais hidrogênios do nitrogênio, a gente vai utilizar a nomenclatura deles como se eles fossem um radical. E aí a gente vai colocar o símbolo N na frente. Lá nas cadeias carbônicas a gente coloca o número do carbono, né? Nesse caso a gente vai colocar N, porque esse grupo vai estar ligado ao nitrogênio. Então aqui, ó, essa é a minha cadeia carbônica, aonde eu tenho o meu grupo amida, e no grupo amida aqui eu tenho a substituição de um hidrogênio por um grupo orgânico que é o etil. Como que vai ficar o nome? Esse pessoal aqui vai ser considerado como uma ramificação, então ele vai vir primeiro. Vai ficar N-etil, e aí o nome da minha cadeia. Quem é a minha cadeia? É essa daqui, ó, que tem 2 carbonos, vai ficar etanamida.
Olha aqui. Aqui eu tenho, substituindo o grupo etil e o metil. O que eu vou colocar? Ordem alfabética. N-etil, N-metil e o nome da minha cadeia com a terminação amida. Etanamida. Mesmo esqueminha. Aqui, ó, tenho etil ou metil e metil. Então, vou colocar N, dimetil metanamida. Certo? Agora você vai para a atividade de sala, enquanto eu fico aqui aguardando vocês para a gente fazer a correção juntos no nosso Tirando Dúvidas. E aí, pessoal, notaram que a atividade até que está de boa? Eu particularmente gostei muito das questões que foram trabalhadas nessa atividade de sala. Mas nós sabemos que ninguém aprende assim, de uma hora para outra, e sempre tem alguma dúvida que fica pendente. Então, vamos lá no nosso Tirando Dúvida. Questão de número 1. É uma questão adaptada e diz o seguinte. As estruturas abaixo, aí tem a estrutura 1, 2 e 3, são, respectivamente, representantes das seguintes classes de compostos orgânicos. O que ele quer? Ele deu o composto 1, o composto 2 e o composto 3. A partir da estrutura de cada um deles, ele quer que você determine em ordem certinha, respectivamente, quais são os grupos orgânicos ou as funções orgânicas que estão sendo representadas por cada uma dessas estruturas. Então, voltando aqui, o que é mais fácil para você resolver essa alternativa? Em vez de ficar procurando se é a letra A, B, C ou D, olha a estrutura separadamente e identifique cada uma delas. E depois você olha a alternativa que está de acordo com o que você identificou. Então, aqui na primeira, eu tenho o oxigênio entre dois átomos de carbono e se configura como o oxigênio sendo o quê? Um heteroátomo. Essa configuração do oxigênio entre dois átomos de carbono é muito, muito óbvia que ela pertence ao grupo funcional éter. Olha só, ele é um heteroátomo. Então, o oxigênio aqui entre os átomos de carbono configura a função éter. Vamos para o segundo? Vamos lá. O que nós temos? Ó, carbono, carbono, carbono. Opa, tem aqui nitrogênio e aqui nós temos em cima oxigênio. Beleza, pode ser uma amina, pode ser uma amida. Mas como que você vai diferenciar? Pela posição aonde o meu nitrogênio está ligado na cadeia. Aonde o nitrogênio está ligado? A uma carbonila, certo? Se ele está ligado a uma carbonila, configura então uma amida. Amida, tá? Não é amina, amida. Vamos para o terceiro. No terceiro, a gente, ó, carbono, carbono não tem heteroátomo. Tem carbonila, tá aqui a carbonila. Quem está ligado a ela? O oxigênio. E após o oxigênio, nós temos um grupo orgânico ligado a ele. Essa configuração aqui, galerinha, ela é típica de qual função orgânica? Essa configuração aqui? Aos éster, né? Aos ésteres. Então, agora nós vimos que aí tem éter, amida e ésteres, né? Vamos lá olhar qual alternativa representa corretamente os grupos orgânicos que nós encontramos. É na letra A? Ó, letra A, éter, mas na segunda ele diz que é uma amina. Então, a letra A está errada. B, de cara a letra B está errada, porque diz que é uma cetona, o composto 1. Para ser cetona, pessoal, nós temos que ter a carbonila entre dois átomos de carbono. Então, a letra B também está equivocada. Letra C, éter, certo. Amida, também certo. E éster, que foi o que nós acabamos de ver. A letra C está correta. Letra D, éster, certo. Amina, não é amina. Então, a letra D está errada. A letra E começa aqui com éter, amida e cetona. Também está equivocada. Então, a nossa alternativa correta
É a alternativa C. Olha lá, aqui nós temos o grupo funcional circulado aqui de azul e o nome a qual ele pertence. Então, esse aqui é um éter, o 3 é um éster e aqui no 2 nós temos a amida. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo? Questão 2. Na questão 2, ela fala: a lidocaína, anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula, e ele dá a fórmula estrutural da lidocaína para a gente. Olhem bem a estrutura, os componentes, se tem carbono, oxigênio, nitrogênio e as posições das ligações. Daí ele vem com o que ele quer que a gente faça. Nessa estrutura, reconhecem-se as funções, 2 pontos, e você vai marcar a alternativa que corretamente represente as funções que nós estamos visualizando aí na lidocaína. Na letra A, ele fala que a lidocaína tem grupo, a função amida e amina terciária. Tá, professora, como que eu vou identificar se ele realmente tem a função amida? Bom, para ter a função amida, nós temos que ter o nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, se você olhar com atenção na estrutura do teu composto, olha quem está aqui, ó. Carbonila. E ligado à carbonila, nós temos o nitrogênio, que configura o grupo funcional amida. Então, tá certo, tem amida sim. Mas e a amina terciária? Será que ele apresenta uma amina do tipo terciária? Vamos olhar. Tem outro nitrogênio no composto? Tem, tá bem aqui, ó. O que é uma amina primária? A amina primária é quando a gente tem lá NH2. Um hidrogênio da nossa amônia foi substituído. O que é uma amina secundária? É quando a gente tem NH, certo? 2 hidrogênios foram substituídos e aí caracteriza uma amina secundária. E a amina terciária, quando a gente tem lá só o nitrogênio e as 3 outras ligações do nitrogênio ele está fazendo com grupos orgânicos. Se nós formos olhar com atenção, e é muito importante a atenção, o que nós temos aqui, ó? O nitrogênio, ele está fazendo ligação com esse grupo orgânico todinho para cá, certo? E os outros 2 hidrogênios dele também foram substituídos por quem? Por 2 grupos C2H5, que configura os grupos orgânicos, né? Substituintes. Então, esse 2 aqui está dizendo que eu tenho 2 vezes C2H5. Então, a letra A está certa. Nós temos o grupo amida e amina terciária, que é quando os 3 hidrogênios da minha amina foram substituídos. Mas vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas. Vamos aqui na letra B. Na letra B, fala que tem grupo amida, a gente viu que tem, e amina secundária. Para ser uma amina secundária, ele teria que ter lá NH. Não tem NH. Na C, diz que tem amina secundária, a gente já viu que não tem, e uma amida terciária, que a gente também já viu que não apresenta. D, amina primária. Para ser uma amina primária, ele tinha que ter lá o NH2, não tem, já está errada. E na letra E ele já começa de cara aqui mostrando que teria um grupo cetona. Gente, aqui essa carbonila é do grupo amida. Para ser cetona, novamente, teria que estar entre 2 outros átomos de carbono. Por isso, a alternativa A é a correta para a nossa questão de número 2. E olha só aqui a estrutura para a gente observar. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui, ó, C2H5, é como se eu tivesse 2 vezes esse grupo? C2H5, pessoal, nada mais é do que CH2 ligado a CH3. A fórmula molecular reduzida para representar eles, eu só configuro quantos carbonos eu tenho, 2, e quantos hidrogênios eu tenho, 5. Então, o que nós temos aqui? 2 grupos
etil. E eles estão ligados diretamente ao nosso nitrogênio da nossa amina. Por isso que ela é uma amina terciária. Todos os hidrogênios dela foram substituídos. E o nosso grupo amida está aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Por isso a letra A está correta. Alternativa. Se liga no Enem, a professora já está delirando na química. Se liga no Enem. Nossa questão de número 3. Nessa questão de número 3, galerinha, muita atenção, porque nós vamos trabalhar também com uma outra estrutura que é um pouco grande, mas é muito bacana para a gente poder praticar os nossos conhecimentos adquiridos até aqui. Na questão diz o seguinte, a sulfa é um antibiótico importante no combate às infecções pulmonares e infecções no trato urinário. Sua fórmula estrutural é fornecida a seguir. Então, observe que todo esse monte de carbonos, nitrogênios, hidrogênios, oxigênios, juntos aí estão formando a estrutura de uma sulfa. O que ele pede para a gente? Quais funções orgânicas estão presentes na cadeia mais longa ligada ao anel aromático solitário? Então, ele quer que a gente olhe lá e veja qual é a cadeia mais longa ligada ao anel aromático solitário. Quem é o nosso anel? Tá aqui, ó. Esse é o nosso anel aromático solitário. Quem é a cadeia carbônica mais longa ligada a ele? Vai ser essa daqui, ó. E aí, dentro desta parte do nosso composto, ele quer que você identifique quais são as funções orgânicas que estão presentes lá. Então, vamos olhar para ver se nós conseguimos observar aqui, eu e você e eu, quais são as funções que estão presentes. Ó, nós temos duas funções, uma função nessas duas extremidades que é bem fácil de se identificar, que são os ácidos carboxílicos. Lembra lá? Ácido carboxílico, o grupo funcional é esse daqui, ó, galerinha. Então, ele pode também ser resumido como CO2H ou ainda COOH, que é justamente o que nós temos aqui. Então, eu já achei que aí existe a função ácido carboxílico. O que mais que a gente pode achar? Bora olhar se tem alguma alternativa que tem ácido. Ó, letra B e a letra C tem ácido carboxílico. Vamos ver se a gente consegue identificar outra função. Ó, tem nitrogênio. Seria uma amina ou uma amida? Para poder diferenciar, eu tenho que ver quem está ligado a ela. Quem está ligado a ela aqui, nós temos uma carbonila. Se tem carbonila ligada ao hidrogênio, vai ser quem? O grupo amida. Então, vamos lá olhar se seria, então, no caso, a alternativa B, a nossa resposta correta. Alternativa B, olha só, o grupo amida. E aqui nós temos dois grupos de ácido carboxílico presente na parte mais longa do nosso composto. E é isso aí, galerinha. Atividade bem bacana para a gente poder praticar não só o que a gente aprendeu na aula de hoje, mas também para a gente continuar relembrando os conteúdos que já foram trabalhados na aula anterior. Lembrando que nós já estamos aqui na nossa aula de número 14, a avaliação está bem aí, então não deixe para a última hora, já comece a se preparar e a revisar os nossos conteúdos, que são um pouco complexos, mas se você for observar, um dá seguimento no outro. Então, se você continuar fazendo a sua revisão e trabalhando com o que nós já iniciamos desde lá do início até aqui, você vai ver que dá para ir revisando bastante material que vai te ajudar muito na hora da avaliação. No mais, fique ligado com a gente que a gente tem mais aula pela frente.